Você trouxe Bíblia? Então abra ela no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Pronto? E diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Quem são os santos aqui, queridos? Dá um glória a Deus. Aleluia, estou falando com santidade então. E a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, ou seja, era um mistério, agora não é mais, que ele diz o que é Cristo em nós, ou em vocês, e ele diz a esperança da glória. Amém, queridos? Olha aqui, o próprio Paulo ele diz: ei, aquilo que era um mistério, não é ministério, era um mistério, foi revelado. Amém? E aquilo que um dia era oculto aos nossos olhos, estava obscurecido, não tão visto, não tão claro para nós, hoje se torna claro na nossa vida. Por quê? Porque aquilo que estava obscuro se revela em você. Alô? Aquilo que estava obscuro se revela dentro de você, que é Cristo em nós, ou Cristo em você, a esperança da glória. Então quando eu olho para essa verdade, quando eu olho para essa realidade, eu entendo, queridos, que o meu papel como um cristão hoje, no meio social, na igreja ou na nossa cidade, em Goiatuba, é muito mais relevante do que o simples fato de cultuar o Senhor num momento especial como esse. Por que isso, Eric? Porque Deus quer nos usar, queridos, em todo momento, em toda hora. E algo que o Senhor me usa muito, que nós chamamos de palavra de conhecimento, é isso que vocês acabaram de ver. São percepções que vêm sobre nós de formas bem aleatórias, mas que se você é um homem ou uma mulher que se move ou crê na palavra da fé e vive pela fé, você vai entender que tudo isso que são sinais evidentes da sua vida não são para poder evidenciar algo de você, mas daquilo que Deus quer fazer através de você. Falava com o Hudson aqui agora, falei: Hudson, que é isso que está acontecendo? Falei: você está com frio? Ele diz: não, agora já não estou com frio mais. Brinquei, falei: Lu, você que é magrelinha igual eu, você está sentindo frio? Ela: não estou sentindo. Falei: então é comigo, entendi já. E na hora que eu subi, isso acentuou, aqui meu abdômen saltava, ele pulava, e eu entendi, então é Deus querendo fazer algo. E sabe, aqueles palavras de conhecimento não é algo que vai te trazer uma revelação, ou algo que vai te trazer uma norte do futuro, mas Deus vai te mostrar algo que está precisando fazer nesse momento. E quando nós entendemos que a palavra de conhecimento ela está evidente sobre a nossa vida, algo muito especial acontece: o céu se abre. E a fé daquela pessoa, ela é ativada. Brinquei com a irmã estava lá, sinalizando, falando assim: é comigo ou com os músicos? Porque ela entendeu que isso era para ela. E obviamente a palavra do conhecimento ativa a fé do irmão, para que ele possa desfrutar e colher daquilo que ele tem crido naquele momento. Então você pode perceber e entender, que essas jovens que aqui vieram, a vida delas agora está sendo transformada pelo poder milagroso daquele que habita em nós. Alô? Então às vezes a gente olha, entenda isso, queridos, pelo amor de Deus, eu não quero desconstruir nada aqui, mas a gente olha às vezes para os pastores, a gente olha às vezes para os ministros, e gera a expectativa deles, e não está errado, amém? Fala comigo, não está errado, mas Deus não quer usar somente a nós, alô? E Deus não quer, queridos, usarmos somente dentro da igreja, mas Ele quer nos usar em todas as esferas sociais, porque hoje o que Deus está fazendo em nosso meio cristão é levando pessoas a lugares, esferas e níveis aonde eu nunca entrarei. Alô? Você está aqui ainda? Então você vai pisar em lugares que eu não vou pisar, queridos. Mas o fato de você estar pisando em lugares que eu não vou pisar não faz com que eu não esteja lá, porque eu estou com você em uma aliança só. Amém? Por exemplo, nós estamos com pastores hoje andando em Roma, visitando lá, e todo dia nós falamos, e eu brinco e falo com ele: cara, como é que nós estamos aí? Porque eu estou com eles, eu não estou lá, mas espiritualmente, pela fé, nós estamos movendo pela mesma palavra, pela mesma visão e pelo mesmo propósito. Então, amados, abra as suas percepções, porque aquele que está em você, ele quer fazer a boa obra, e aquela boa obra que um dia ele começou, como está lá em Filipenses, a Bíblia diz que ele está convicto de que ela vai ser concluída sobre a sua vida.
Agora então preste atenção em algo. Algo Deus quer fazer. E Deus está fazendo algo no nosso meio, para essa geração. Por que, Eric? Porque aquilo que Ele traz como um ensino para a nossa vida, não somente o ensino, mas uma prática dos frutos de João 15, que Ele vai mostrar para nós, aonde Ele fala, ei, você tem que dar frutos. E se nós formos pessoas que olhamos somente para nós, ou desejamos somente a nossa manifestação, o meu bel prazer. Amado, para pensar, você acha que Deus derrama dons para quê? Para eu ser mais espiritual? Para eu ser mais aleluiado? Para eu poder cortar uma cana? Não, amado. É porque Deus, Ele quer nos usar em lugares, em esferas sociais, dentro da igreja talvez, mas principalmente aonde você for, escolas, amém? Lugares, departamentos, empresas, aonde você pode desejar essa manifestação do Senhor, para que através dela você possa alcançar vidas e chegar em lugares, esferas aonde nós não chegaremos, mas pela palavra do conhecimento, pelos milagres que Deus vai usar através da sua vida, pessoas serão alcançadas e pessoas serão tocadas. Exemplo disso, nós temos um trabalho que nós fazemos em Guiné-Bissau, África, e todo ano eu vou lá, e nós estamos construindo um orfanato lá para a honra e glória do Senhor. E, por incrível que pareça, todos os serviçais, os mestres de obra, pedreiros que estão lá, são muçulmanos. Então é uma nação onde 60% a 70% dela é muçulmano, 2% cristão e o restante é voodoo, é feitiçaria, coisas como essa. Literalmente com os feiticeiros você não consegue ter conversa, mas com os muçulmanos você consegue. Mas aí como é que você fala ou você faz para pregar um Jesus para eles? Sendo que isso não é algo tão claro para eles. Então no aprendizado você vai entendendo certas coisas. Ou no convívio você vai percebendo a forma como eles se manifestam e como nós devemos nos portar diante deles. E que eles não existe nada melhor do que o testemunho de vida ou aquilo que está dentro de você se manifestando através de uma palavra de conhecimento, através de um amor liberado sobre eles. Eles começam a olhar para você de forma diferente e respeitar você de forma diferente. Exemplos. Jesus, ele fala, eu acho que é Lucas, me ajude aí, Lucas 16, que ele fala assim, ei, vão pelo mundo e pregue essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Me ajude aí quem lembrar. E ele diz assim, o reino dos céus está próximo. Pensa comigo, presta atenção. Eu vou chegar numa irmã aqui, que está lá no mundo, aqui que está lá no mundo, né? O pleonasmo. E está lá no mundão e fala assim, irmã, o negócio é o seguinte, o reino dos céus está próximo. Lucas 10, sabia que era 10, estava testando vocês. E aí, presta atenção, eu chego para ela e falo, irmã, moça, o negócio é o seguinte, o reino dos céus está próximo. O que ela vai falar? Legal, tá bom, muito obrigado, volte sempre. Seria isso? Sim ou sim? Óbvio. Você acha que tal mover desse encantaria as pessoas? Ainda mais uma pessoa que está no mundo, chegar, irmão, o reino dos céus está próximo, vigia, tá bom. Ok? Só que na sequência, Jesus fala assim, cura os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos. Queridos, deixa eu falar um negócio. Quando você chega com a palavra, ei irmãos, o reino dos céus está próximo, mas deixa eu te falar, Deus ele quer te curar a sua vida, pega aqui e seja curado agora, em nome de Jesus. Aquela pessoa vai olhar, uau, o que é isso? Porque às vezes tem pessoas que elas não vão te ouvir, mas elas vão sentir aquilo que você carrega. E quando você entende essa verdade espiritual, queridos, tem coisas que ela não vai te ouvir. Ei, deixa eu te falar, eu vejo gente querendo pregar o evangelho inteiro para uma pessoa em 2 minutos. Amado, você não vai conseguir, me perdoa. Eu sei que a nossa vontade é essa, de pregar o evangelho, de Gênesis Apocalipse em 2 minutos. Eu sei que essa é a nossa vontade, ainda mais quem faz um rema.
Eu já sou formado, filho. Já segurei esse canudo. Mas vai ter horas, queridos, que, desculpe, não vai funcionar. E aí você vai precisar do Espírito Santo nessa hora. Para você poder pedir discernimento, sabedoria e conhecimento. Para que quando você se deparar diante de pessoas, Deus, o Espírito Santo vai começar a falar com você. Ei, ela tem depressão. Ei, ela tem tal coisa. Sabe o que aconteceu comigo recentemente? Nós estávamos num culto nosso de quinta-feira lá. E aí Deus me mostrava um nódulo no seio de uma pessoa, de uma mulher. Óbvio. E eu cheguei no final do culto, avisei Bia. Falei, Bia, eu vou falar. E falei, irmãos, tem alguém aqui com nódulo no seio. E ninguém apareceu. Falei, ó, tá bom, errei. Tudo certo. A gente sempre trabalha com humildade, né? Irmãos, por um acaso, tem alguém, né? A gente nunca fala, Deus mostra! Não. E, beleza. Aí eu falei, voltei para minha cadeira, falei, não deu certo, não. A Bia falou, às vezes a pessoa está constrangida, no final do culto, talvez ela vai te procurar e vai se revelar. Não aconteceu. Beleza? Fui embora, era uma quinta. Sábado eu ia pregar numa festividade da Assembleia de Deus. É forte, é manto. E ainda liguei para o pastor e falei, pastor, como o senhor quer que eu vá vestido? Né? Ele falou, vá à vontade. E eu fui de camiseta. É forte. E era Assembleia de Deus das boas. E é daquelas que põe todo mundo sentado lá em cima, assim. E ele chegou, posso sentar lá na frente? Eu, não, precisa não, cara. Eu estava com calça social, mas eu estava de camiseta aqui, ó. E tem tatuagem. Meu mistério. Amém. Beleza, glória a Deus. Fui lá e sentei. Amado, pensa no homem que estava numa sensação que estava pelado no altar. Porque todos os outros pastores que foram chegando, todos de terno e gravata. E pois é, eu aprendo, vou aprender. Um dia eu vou aprender. Aqui que eu não precisava, eu vim, né? Daqui a pouco eu tiro. Amém. E estou de camiseta. Conclusão, preguei a palavra. No final do culto veio uma dor forte no meu peito. Saltou algo. Falei, rapaz, essa dor não é minha. Irmãos, tem alguém aqui com dor no peito, problema de coração, alguma coisa. Apareceu 3 pessoas lá. Beleza, oramos por ela. Falei, depois você traz um testemunho. Ótimo. Mas na hora que eu estava para encerrar, saltou da minha mente aquela história do nódulo. E eu falei, vou arriscar aqui. Porque se trouxe a minha memória, é algo de Deus. Mas presta atenção, eu vou cortar aqui. Cortamos o filme aqui e vamos para uma coisa. Você é uma pessoa espiritual ou uma pessoa natural? Então, amado, preste atenção, tudo que salta dentro de você é de Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque Cristo Jesus, a esperança, ela está onde? Dentro de você. E Ele quer fazer essa obra. E aí naquela hora eu falei, irmãos, por um acaso tem alguém que está com algum nódulo no seio? Se tiver, por gentileza, compareça aqui à frente. Está entendendo? E de repente aparece uma moça. Linda, bonita, nova, devia ter uns 20, sei lá. E, obviamente, eu testo antes, né? E olhei para ela, falei, irmã, teste aí, vê se o nódulo está aí. E ela começou. Apóstolo, sumiu, não tem nada aqui. Falei, toma, Satanás. Amados, presta atenção, eu não orei por ela. Conclusão, no final do culto, o pastor pega o microfone, me convidou, amados, orar pelo vizinho, se compadecer pelo vizinho, se compadecer pelo irmão, a gente sofre, a gente dói, mas deixa eu te falar, tem 3 meses que eu sofro em casa, que eu não durmo e não como, só oro, porque a minha filha estava diagnosticada com nódulo no seio, e hoje ela foi curada, ela filha do pastor. Você entende isso, amados? Você entende? Semana passada, no meio do culto, veio uma dor no calcanhar. Do nada. Falei, eu não tenho isso. Falei, amados, por acaso tem alguém aqui com algum problema no calcanhar, no tendão, alguma coisa? E apareceu.
a irmã da igreja, lá de uma das nossas comunidades, e eu fui orar por ela. Normalmente eu não toco em mulheres, eu pego na mão, às vezes no máximo, e seja curada agora, e ela, puf, deu que levantou, meu irmão, no outro dia ela já mandou uma foto, correndo 5 quilômetros. Aonde eu quero chegar? Deus, Ele quer te usar. Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 23, vai aí na Bíblia comigo, se for postar, nem colocar, eu nem vou lá. Aí eu vou. Marcos 1, 23, acho que é isso. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? É isso mesmo? Ah. Viestes para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. E aí, o que Jesus disse? Cala-te e saia dele. E sabe, queridos, eu acho essa oração tão poderosa. Eu fico pensando assim, ele fala assim: Altíssimo soberano mestre, Senhor dos céus e da terra, poderoso Deus, nós oramos nessa noite para que esse sanguinolento, esse chifrudo saia dele. Orou assim, queridos? O que ele falou? Sai. Em nome de... Ele não falava porque era o próprio Jesus. Você está entendendo? E às vezes, queridos, nós queremos, como o pastor Rafael disse, espiritualizar aquilo que já não há mais necessidade de espiritualizar. E às vezes nós queremos criar um oráculo maior das coisas espirituais de Deus para justificar a nossa falta de fé. Eu vou esconder aqui agora. Beleza? E às vezes a gente quer pôr culpa no diabo, a gente quer pôr culpa em Satanás, a gente quer pôr culpa em Deus, a gente quer pôr culpa no irmão, alegando que às vezes ele não foi curado porque ele tem pecado. Sendo que a própria Bíblia nos mostra uma direção. E ele diz: saia. Ou cala-te e saia. E sabe que isso é uma oração tão linda, que às vezes nós perdemos o time das coisas, porque nós não sabemos como nos posicionar diante das coisas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se eu tenho a plena convicção que o próprio Senhor habita em mim, se eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo quer me usar, como Ele quer nos usar, se eu tenho a plena convicção, queridos, de que Ele quer curar pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo, então, mas não há dúvida sobre a minha vida. Eu preciso entender que a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, e a boa obra que Ele vai terminar é de fazer com que as pessoas sejam transformadas, curadas e avivadas na presença dEle. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? E às vezes nós temos confundido as coisas de Deus. Às vezes a gente não tem entendido o que é o reino de Deus. Amado, o reino de Deus não é enfermidade. O reino de Deus não é escassez. O reino de Deus, queridos, não é situações ou tribulações como essa. Podemos até passar por elas, mas não devemos permanecer nessas situações. Podemos até enfrentar problemas como esse, mas a nossa posição não é dessa. Como a Bíblia diz, nos tornamos mais do que vencedores, porque alguém um dia venceu por nós. Então eu apelo naquele que um dia venceu por nós. Eu me coloco, ou seja, eu coloco toda a minha esperança em Cristo. Então, quando nós oramos por pessoas como essa, eu até falo, resolve aí, pai. O problema é seu. A igreja é sua. Eu só sou um gestor aí, um manager aí dessa história aí, um gerente, nada mais. E às vezes nós queremos, queridos, abraçar a coisa de uma forma que não vai ser legal. E aí a Bíblia diz: o espírito imundo sacudiu um homem violentamente, saiu dele o quê? Gritando. Presta atenção, não é nem aí que eu quero chegar. Mas aí no versículo 27 é onde eu quero chegar. E diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: uau, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Ei, vou repetir: uau, o que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Porque até os espíritos imundos Ele dá ordem e eles lhe obedecem.
E aí as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Você sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Porque na hora que você se mover por esses poderes, essa unção, essa graça de Deus sobre a sua vida, ei, Goiatuba vai ser pequena para aquilo que Deus vai fazer sobre a vida de vocês. Deixa eu te falar, Deus já deu espírito de ousadia sobre a vida de Deus. A Bíblia fala que Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez, para que você possa se mover sobre aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Então, queridos, o medo, a dúvida, a incredulidade, ela não pode fazer papel ou parte da sua vida, porque o que Deus quer fazer, Ele conta com você, para que esses milagres maravilhosos, prodígios aconteçam através da sua vida. Alô? Tem alguém aqui ainda? Não ache que você somente é um mero espectador daquilo que está fazendo. Deus quer te usar. Efésios 2, a Bíblia diz, Deus te criou, o poema, o melhor de Deus, para um fim proveitoso. Fala assim, eu sou proveitoso. Porque nós somos proveitosos para o Senhor. Porque a boa obra que Ele começou, Ele vai fazer através de vocês. Lembra Salmo 115, se eu não me engano, versículo 10, ele fala, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele confiou aos homens. Deixa eu te fazer um exemplo disso. Esse cômodo é alugado. Sim ou sim? Beleza. Você sabia que tem um dono? Ok. Mas ele já vem aqui para lá, eu não gostei dessas placas na parede. Já veio assim. Eu não gostei do preto, não. Você coloca verde. Não, queridos. E da mesma forma é Deus. O mundo, essa circunstância, esse mundo pertence ao Senhor. Mas quando Ele confia aos homens, Ele espera que a gente seja aqueles bons administradores daquilo que Ele tem colocado sobre a nossa mão. Ei, Ele confia em nós para que a gestão, a administração seja nossa. Por isso que a Bíblia diz, ei, o que ligares na terra... Ou seja, aquilo que você determina lá na terra, papai está lá em cima e fala assim, uau, esse é meu filho amado a quem me comprasse. Ei, ele está fazendo as coisas acontecer. Ei, ele está orando pelas pessoas, então não tem como dizer não. Ei, receba esse poder que você tem tanto desejado. Porque, queridos, Deus espera que a gente reaja segundo aquilo que Ele tem colocado sobre nós. E a Bíblia diz, busque com sabedoria os melhores dons. E quando Jesus ele ora por aqueles espíritos expulsando ele, aqueles fariseus, saduceus, aquele povo começa a ficar admirado, fala, cara, esse é um novo ensino? É novidade? Nossa, que legal, gostei. E aí você vai ver, queridos, que como a Bíblia diz, aquilo repercutiu por toda a região da Galileia. Ou seja, que aquilo que vai acontecer aqui vai repercutir por toda a região de Goiatuba. Você está entendendo? Mas por quê? Porque pessoas serão curadas. Cegos enxergarão aqui, filho. Mudos falarão. Cadeirantes andarão. Isso, queridos, e as pessoas virão para cá porque saberão que há uma palavra da fé que move montanhas nessa cidade. E esse lugar chama-se Verbo da Vida de Goiatuba. Por quê? Porque essa palavra vai mover pessoas, essa palavra vai atrair as pessoas. E nunca se contente com uma comunidade saudável, porque a igreja não é lugar de pessoas saudáveis. Vai chegar pessoas com problemas, e você vai amá-las, você vai respeitá-las, você vai orientá-las, você vai impor as mãos sobre elas, e essas pessoas serão transformadas pelo poder salvífico do Senhor. Uau! Esse ensino é novo. Sim, ele é novo. Esse ensino é novo. Para muitos é novo. Mas para aquele que crê no Senhor, queridos, isso não é novidade. Por quê? Porque se Deus ele delega algo em Cristo, e Ele diz, impõe as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. A Bíblia não diz que talvez eles serão curados. Alô? Ore mais um pouquinho, porque talvez o Senhor decida abençoar o irmão. É isso que a Bíblia fala? Não é, filho. Ele diz, aquele que crê no Senhor, impõe as mãos, porque os sinais acompanharão os que creem. A grande questão, queridos, que, preste atenção nisso, eu já não sei nem meu tempo mais. Isso é isso mesmo? É retroativo ali mesmo? Essa é sabotagem, Zé.
Então já vou encerrar. Sério que eu falei 2 horas já? Estou brincando. Mas preste atenção em algo. Amados, o poder não é seu. O poder não é meu. Nós somos instrumentos do Senhor para que as obras dele possam acontecer sobre a nossa vida, através de nós. Você entende isso? Olha só, Marcos, capítulo 16, prometo que eu já encerro. Quem me dá mais 10 minutinhos aí? 10, 20, 30. Me dê mais aí, levante mais mão. 40, 50, 60, 80, aí, estou gostando. Vamos lá, Marcos 16. A passagem, queridos, fala de Jesus ressurreto. A Bíblia diz que Maria Madalena e a mãe de Jesus foram ao sepulcro. Chegando lá, não viram o corpo de Jesus, mas viram um jovem. E ali a Bíblia diz que elas ficaram o quê? Amedrontadas. Essa palavra amedrontadas, queridos, no grego, é como se a carne saltasse do osso. Tanto pavor, é a mesma palavra de Mateus 14, quando os discípulos estavam no barco e a tempestade assolava eles, quando Pedro fala, olha, se é tu, permita que eu vá. Olhando para esse contexto, e aí onde eu quero criar um cenário aqui para nós, e pense comigo, amados, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, a Bíblia diz que Maria Madalena é daquele qual Jesus expulsou 7 demônios. Está mais abaixo aí. Elas viram, elas andaram com Jesus, elas comeram com Jesus, elas foram discipuladas diretamente por Jesus. Pensa que privilégio é esse? Elas dormiam com Jesus, elas eram agraciadas por Jesus, elas viam sinais e maravilhas de Jesus, sim ou sim? Não era esse sinal? Só que quando elas viram o sepulcro vazio, elas ficaram amedrontadas. Mas Jesus falou, olha, destrua, que eu reconstruirei em quantos dias? 3. E obviamente aquele dia que elas foram lá, era o 3º dia. A palavra de Deus se cumpriu. Fala comigo, quer dizer, a palavra de Deus, ela se cumpre. E aí, amedrontadas, elas começaram a ficar atemorizadas e viram esse jovem, aonde ele diz, olha, vá e chame os discípulos e a Pedro. E diga que Jesus está indo a caminho. E nesse caminho, queridos, entenda algo, foi um momento onde Jesus andou também, caminhou com aqueles 2 jovens de Emaús. E eles, sem perceber, andavam, e Jesus, eu falo que Jesus ali, ele foi bem, como é que eu vou te falar isso? Bem icônico, bem hilário, que ele começou a sondar, falei, rapaz, por que vocês estão tristes desse jeito? Olha só, eles porque morreu o cara que era a promessa morreu, o Messias, o Salvador, aquele que Isaías prometeu, estou parafraseando, tá gente? E aí, perceba isso, queridos, e eles estavam como? Tristes, sentaram, foram cear, partiram o pão e perceberam que era Jesus. Só que o maior comentário não é nem esse, queridos, é que eles falavam assim, nossa, é engraçado que quando eu andava, eu sentia algo dentro de mim. Alô? Eu sentia algo dentro de mim. E sabe, queridos, o que mais me preocupa com uma situação como essa, é a gente andar do lado de Jesus, sentir algo, mas não perceber que é Ele. Sim, é forte. E isso pode ser muito evidente na nossa vida. Até porque Jesus fala que eu estarei com vocês até a consumação dos tempos, dos séculos. Ou seja, queridos, aquele que um dia prometeu, ele é fiel para cumprir. E às vezes nós estamos andando com Jesus, Jesus quer te usar, Jesus quer te instruir, Jesus quer usar você, suas mãos habilidosas, para poder tocar os céus, para poder movimentar as coisas, mas você está assim, realmente eu percebi algo, só depois. Lá em Uberlândia, eu chamaria isso de distração espiritual. Tipo, você está distraído, filho, se atente, ligue as antenas espirituais. Aqui não sei que isso não acontece aqui. Só lá. Porque no dia que você entender que você é um ser espiritual,
uma pessoa espiritual e que Deus ele quer te usar, amado, deixa eu te falar uma coisa, você não mais vai se distrair em hora nenhuma. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Você vai me perdoar, mas eu preciso contar. Não precisa fechar aí, que nós vamos dar sequência. Quando eu me converti, eu era espírita, queridos, há 20 e tantos anos atrás. E aí um dia eu perguntei para um amado pastor, nada a ver com o verbo, e falei para ele, pastor, posso beber? Ele falou, se sua consciência não condenar, embriaga-te. Falei, beleza. Minha irmã é dona de um restaurante na beira da represa. Fui para lá num certo domingo, e adivinha o que aconteceu? Enchi a cara. E esqueci até minha mãezinha para trás. Misericórdia. A velha saiu correndo atrás da dobrô que eu tinha na época. Conclusão, fui embora, dormi. No outro dia eu acordei. E, queridos, eu era recém-convertido. E olha só que legal. E de repente eu acordo, pego minha Bíblia, porque saltou algo dentro de mim. Meu Deus. E eu não conhecia a Bíblia. Nada. E aí, veio na minha cabeça, Isaías capítulo 5. O que é isso? Não sabia nem que tinha na Bíblia isso. Peguei a Bíblia, recém-convertido, a Bíblia de Genebra que eu tinha ganhado. Fui ao vaso, ao trono do Senhor. Sentei no devido e abri a Bíblia, Isaías capítulo 5. Imagina como é que estava a minha cabeça. Desse tamanhozinho, latejando. E aí de repente salta uma palavra no versículo 11 para mim. E aí assim diz o Senhor, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Por Deus, pela minha vida. E diz assim, e se esquenta com vinho até a noite. Amados, ele estava lá, eu acho que ele viu isso. E ele escreveu Isaías capítulo 5 naquela hora para mim. Porque tudo isso que está escrito é o que eu estava fazendo, pastor. E ele diz, harpas, liras, tamborins e flautas e vinhos em suas festas. Amado, eu passei o dia desse jeito. Por quê? Porque o pastor disse que se a sua consciência não pesar, tá tudo certo. Eu vou te falar, bêbado tem consciência? Então eu caí numa mentira. E ele diz assim, mas não se importam com os atos do Senhor. Alô? Não atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. E a elite morrerá de fome, as multidões morrerão de sede. Por quê? Porque eu estava o quê? Distraído. Vou te fazer uma pergunta. Você tá preparado para esse evangelho? Vou fazer de novo a pergunta. Você está preparado para esse evangelho? Eu lembro uma vez, amados, que era uma virada de ano novo, nós estávamos até passando com o pastor Ranilson, a Patrícia lá na minha casa, eu morava num condomínio, nós éramos bem próximos, e no outro dia cedo, eu acordei com a cabeça cheia, não de beber, mas de comer, cansado, né? E aí, de repente, o telefone toca 9 horas da manhã. É o pastor Eric? É sim, pois não? Pois é, tem uma senhorinha aqui que está endemoniada. Como assim? Eu quase que perguntei, da onde você descobriu meu número, filha? E ela falou, você pode vir aqui? Olha só, querido, tanto que o diabo é sujo. Na minha cabeça, eu falei assim, nossa, eu participei de uma festa ontem, mas era uma festa cristã. Nós estávamos juntos lá só, os pastores, só tinha pastor lá, comíamos, ríamos, só bebíamos muito refrigerante. E aí veio dentro de mim um sentimento de condenação. Então, na mesma hora, pastor, eu me senti impedido de estar indo lá. Olha só, tanto que a cilada do Bino, né, do Dino lá é feia. E naquela hora eu olhei para a Bia e falei, Bia, a mulher está querendo que eu vou lá agora para orar para outra excomungar a bicha. Ela falou, vai, ué, o que você está impedindo? É verdade, o que está me impedindo? Fala comigo, nada. Peguei o carro, fui lá. A Amada era uma velha de 80 anos de idade, com gesso até aqui, ela escalava as paredes igual uma aranha. Estou falando sério. Foram 2 horas para excomungar a velha, para libertar ela, mas para honra e glória do Senhor, estava tudo certo. Acho que eu saí mais molhado que ela, cansado. Você entende? Mas aonde eu quero chegar com essa história? Que às vezes, queridos, nós precisamos estar atentos e entender que se você é um instrumento do Senhor, não tem tempo, não tem hora. Para de achar que a vontade do Senhor só acontece dentro de uma igreja.
Para de achar que você só é espiritual das 7 às 9 horas da noite. Ei, para de achar que Deus não vai te usar fora daqui, porque Deus ele vai te usar fora daqui. Você está entendendo? E as pessoas precisam saber que você carrega uma identidade de um cristão vivificado, avivado, que carrega sobre si a presença do Espírito Santo, capaz de orar por pessoas e essas pessoas serem transformadas. Agora volta lá para Marcos 16, prometo que eu já encerro. Deixa eu ir também. Prometo mesmo, tento eu. Bom, e aí, vamos lá, versículo 14, eu vou ler. E aí, o que a Bíblia diz? Olha só, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. E olha só que legal, que Jesus, ele sentou. Fala comigo, Jesus nunca perdeu tempo. Você crê nisso? Que Cristo, até no momento leve de Jesus, ele tinha propósito? Sim ou sim? Então Jesus, ele encontra os 11, enquanto eles comiam, e diz assim, ele não disse, né? Ele falou, e ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza do seu... Sério isso, não? Então vamos de novo? Espera aí, Jesus, ele sentou com os seus discípulos, e naquele momento, ele podia fazer várias coisas, mas a única coisa que ele fez foi censurar o quê? A incredulidade e a dureza do seu, porque não acreditaram que os que tinham visto depois de ressurreto. Então vamos lá. Olha o que Jesus fez, queridos. Ele censurou a incredulidade. Você sabe o que é incredulidade, queridos? É quando você não consegue crer que algo pode acontecer. E sabe o que eu creio, queridos? Que nós somos um povo da palavra da fé. E a fé é aquilo que eu não vejo, mas de alguma forma aquilo vai se manifestar. Mas nós temos fé, queridos, para a prosperidade, nós temos fé para as finanças, nós temos fé para tanta coisa, queridos, mas nós precisamos ter fé de que Jesus é capaz de curar pessoas, que Jesus é capaz de restaurar vidas, de que Jesus é capaz de libertar pessoas de uma escravidão, de uma mentira, de uma falácia demoníaca e satânica. Nós precisamos crer que essa obra de Jesus também é para isso. Por isso que Paulo fala, eu creio, porque eu creio, eu falo. Ou seja, o que eu falo? Seja curado. O que eu creio? Que você é capaz de receber a vitória da sua vida. O que mais você crê? Que a transformação já está sobre você. Espírito de morte, saia em nome de Jesus. E ali naquela hora Jesus, ele censura a incredulidade. E não só a incredulidade, mas também a dureza do seu coração. Agora eu te pergunto que se os discípulos, que eram discípulos, estavam sendo advertidos pela incredulidade, a dureza de coração, te pergunto eu, será que isso não pode estar sobre nós? Alô? Sim, podemos estar acometidos de incredulidade. E dureza, principalmente de coração. O que seria dureza de coração? Resistir, que certas coisas são para esse tempo. Ou às vezes falar, não, isso aí acontece só com o Eric, ou só com o Rafael, ou só com o Hudson, ou só com o irmão, ou só com o Zé das Couve, o Titon e o Francis Bacon. Mas nunca conosco. Mas Jesus está falando o seguinte, ei, isso é para todo mundo. E aí o que ele fala? Ei, e aí depois dele corrigir eles, né, censurar, ele diz assim, então, Jesus disse, então, diante disso, da correção, do alinhamento, então agora, você vai pelo mundo e prega o evangelho a algumas pessoas. Todas. É sério mesmo isso? Para quanto você pregou hoje? Não, é sério, hoje é um domingo, um dia bom, um dia de folga. Para quantas pessoas você pregou o evangelho? Para quantas pessoas você foi hoje no self-service lá do Titon, hein? E lá naquele self-service você olhou para uma pessoa e falou assim, irmão, posso orar por você? Porque ele está dizendo que é para pregar para todas as pessoas. Ou você está escolhendo as pessoas a pregar? Rafael que falou, pode falar o que quiser. Ele falou que eu não vou voltar mais, então fala tudo agora. Mais uma vez eu estava no estudo, nós fazemos os estudos bíblicos nas casas terças, e ali num certo momento, nós tínhamos um casal, isso aconteceu comigo, tá? Eu conto os meus malfeitos, cada um conte o seu, entendeu? E era um casal muito nobre, muito, sabe, pomposos, muito chiques, ricos, de condições financeiras. E
E eles já estavam andando com a gente há muito tempo. E aí, nesse dia, eu falei, cara, eu preciso fazer um apelo para esse homem. Preciso ver se ele quer aceitar Jesus, que ele estava sempre muito reservado. E aí, sabe o que você... Ainda bem que isso não acontece aqui, né? De que, não, eu vou, não vou, não vou. Falei, não, eu tenho que ir, cara, é o nome de Jesus. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar em Jesus? Talvez isso, aquilo. Você quer aceitar Jesus? Mas a hora que ele falou para mim, nossa, ufa! Por Deus, ele falou, pensei que ninguém ia me fazer esse convite. Falou para mim isso. Amado, pensa onde eu queria me rasgar. Eu queria me enfiar num buraco de vergonha. Dele, não, de Deus. O cara falou, ufa, não esperava essa hora. Tá, Alô? E às vezes a gente é acometido de situações como essa. De resistirmos ao agir de Deus. Fala comigo assim, eu sou guiado pelo Espírito Santo, meu Deus. Você crê nisso? Então, amado, saia pelo mundo e pregue esse evangelho. E aí ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas o que não crer vai ser condenado. E ele diz, esses sinais hão de acompanhar os que creem. 2 pontinhos. Em meu nome expulsarão demônios. E sabe o que mais eu vejo hoje? Que homens e mulheres com medo de demônios. Vixe Maria, Nossa Senhora, isso não. Eu conheço pastores que têm medo de demônio. Sim. Não. Misericórdia, tem que ter medo da gente, viu? Por quê, queridos? Porque o novo evangelho foi dado? Não, esse evangelho sempre existiu, mas para outros, para muitos será novidade. Jovens, o que vocês estão fazendo que ainda não começaram a orar e pregar dentro das igrejas? Alô? E aí, não, fica quieto. Aí ele diz assim, fica quieto. Ele fala assim, então, vocês falarão em novas línguas. Aqueles que creem, tá, queridos? E ele fala assim, pegarão em serpentes. Glória a Deus. Óbvio, isso não vai sair por aí. Isso é uma tipologia hoje para nós, amado. É porque a gente vê seitas por aí que vão beber veneno achando que não vai acontecer nada. Não é isso, pela mãe do guarda. E ele diz assim, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporá as mãos sobre os doentes, e alguns, talvez, por enquanto, de repente, ficarão curados. Ficarão curados. Amados, eu vim só para te falar isso. Para você se levantar num posicionamento e crer que se você crer, se você é um homem, uma mulher da palavra da fé, sinais e maravilhas vão acontecer no seu meio. Ei, aonde você for, aonde você pisar, onde você colocar os seus pés, lembre, você é um embaixador de uma palavra poderosa, capaz de transformar a vida de pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Por que tu temes? Porque tu acha que isso não é para você? Isso é uma palavra de conhecimento. Porque tu acha que não é para você? Eu falo porque eu sei que tem cabeças agora. Deus me mostra pessoas pensando desse jeito. Não, isso não é para mim. Amados, o evangelho é um só, filho. Não tem 2. É para todos nós.